a Sony nunca planejou criar o PlayStation. Ela só queria ajudar a Nintendo. E a Nintendo traiu a Sony. Fazer a intro, né? Mas... Sim, meu clã, vocês não entenderam errado, mano. A Nintendo simplesmente traiu a Sony e foi em público. E com isso, a Sony desenvolveu, criou o melhor console de todos, o PlayStation. Vou falar pra vocês, em 1980 a Nintendo era a rainha dos consoles, a Nintendo dominava o mercado dos consoles com o seu Super Nintendo, tá ligado? Coisa de louco, mano. Só que a era dos cartuchos, né? A tecnologia dos cartuchos já era uma coisa que já tava começando a ficar ultrapassada, né? Vagabundo. Só que é o seguinte, com tanto vagabundo superando um cartucho, aquele bafo, mano, tava derretendo já as placas. A solução era migrar pra quê? Um CD. Só que a Nintendo não tinha, né? Não tinha desenvoltura, não conseguia, não dominava essa tecnologia dos CDs. Aí a Nintendo procurou a Sony, né? Que o plano era criar um acessório, né? O CD, né? CD-ROM, né? Que era pro Nintendo, né? Assim, com a ideia de criar o Nintendo PlayStation, né? Ou a Nintendo PlayStation. A Sony entraria nesse projeto, né? Com a Nintendo desenvolvendo CDs e ganhando parte da venda do jogo. Então a Sony colocou a sua equipe, o seu clã para trabalhar nessa nova tecnologia, né? Entre Sony e Nintendo e fazer um console magnífico que mudaria, revolucionaria a indústria dos games, mano. Mas a Nintendo começou a ter dúvidas e não gostou do poder que a Sony teria no futuro sobre os lucros em cima dos jogos. Mas é aí que começa a reviravolta, é aí que o negócio começa a ficar maluco, mano. E agora que a história começa. Então a Nintendo faz um acordo secreto com a Philips, rival da Sony, né? Em 1991, a Sony subiu em cima do palco da Consumer Electronics Show para poder fazer então o anúncio do Nintendo PlayStation. Só que no dia seguinte, a Nintendo simplesmente anuncia que abandonaria a colaboração com a Sony, mano. Simplesmente assim do nada, um show. Um dia anterior você anuncia o videogame, no dia seguinte eu não quero mais, foda-se. Nesse dia, a Nintendo afirma sua colaboração com a Philips para poder desenvolver o mesmo projeto, a mesma fita, o mesmo bagulho. Aí a rapaziada da Sony ficou puto, mas a Sony não desistiu. Simplesmente falaram, ah, beleza, vocês não querem, beleza. Os caras não sentaram e choraram. Os caras sentaram e falaram, ah, é? Vocês não querem? Então a gente vai desenvolver o nosso próprio projeto. Vai bater no peito, dominar e chapar no ângulo da Nintendo. E assim então nasce o melhor console de todos os tempos. Ninguém simplesmente acreditava no projeto. Os caras falavam, pô, a Sony fazendo PlayStation, a Sony vendendo console. Porque a Sony realmente não era da área de games e nunca tinha desenvolvido um videogame na sua vida. Mas aí que tá o negócio. Só que aí em 1994, quando o PlayStation foi anunciado, ele foi um monstro. Ele foi tipo o Ronaldinho Gaúcho chegando pela primeira vez na seleção brasileira. Novinho e monstro, desenvolvendo tudo. Jogos em 3D, jogos no CD, e era mais flexível e barato que a porra do Nintendo, com aqueles cartuchos que todo mundo soprava, que você colocava, ficava com um bafo do caralho no videogame. No dia do lançamento, tá, vendeu mais de 100 mil unidades e nos Estados Unidos amassou o Nintendo 64, enterrou o Nintendo 64. A Sony simplesmente atraiu desenvolvedores que já estavam cansados da Nintendo com jogos Final Fantasy, Metal Gear, Crash, essas porra toda aí. E os caras veio pra cima, mano. E aí, em 1999 o PlayStation já tinha vendido muito mais de 70 milhões de unidades, se tornando a líder, a nova líder da indústria dos games, mano. Botando a Sony no caralho. Pegou assim. E assim, em 2023, a Sony conquistou aí um faturamento recorde de aproximadamente 85 bilhões de dólares. Lindos dólares. Do tio Sam, meu Deus do céu. A divisão PlayStation é responsável por 38% de todo esse valor, né, dos 85 bilhões, gerando aproximadamente 30 bilhões em receitas. É um bagulho de louco. Comenta aí o que vocês acham dessa história. Vocês curtiram essa história? Você já tinha ouvido essa história em algum lugar? E você prefere Nintendo ou prefere PlayStation? E é isso aí, rapaziada. Viva o PlayStation!